Quando começo a ler Evolua Seu Cérebro, a primeira coisa que fica clara para mim é que Joe Dispenza não está interessado apenas em motivar ou inspirar. Ele quer provocar uma ruptura profunda na forma como eu entendo a relação entre mente, cérebro, corpo e realidade. Logo nas primeiras páginas, ele deixa evidente que este livro é um convite para assumir responsabilidade total pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelas minhas emoções e, principalmente, pelos meus pensamentos repetidos. Ele parte de uma premissa central. O cérebro não é um órgão estático, determinado apenas pela genética ou pelo passado. Ele é plástico, mutável, treinável e responde continuamente àquilo que eu penso, sinto, acredito e faço. Ao longo da leitura, vou entendendo que evoluir o cérebro significa romper com programas automáticos, sair do piloto automático emocional e cognitivo e criar um novo estado interno que, inevitavelmente, gera uma nova experiência externa. Joe começa explicando que a maioria das pessoas vive presa a padrões inconscientes. Ele descreve como experiências passadas deixam marcas neurológicas profundas, formando circuitos que se tornam hábitos mentais e emocionais. Esses circuitos, quando reforçados repetidamente, passam a operar sozinhos, sem que eu perceba. Assim, eu acordo pensando os mesmos pensamentos, sinto as mesmas emoções, tomo decisões parecidas e produzo os mesmos resultados. Para Joe, isso não é coincidência, é neurociência aplicada ao cotidiano. Ele mostra que quando penso da mesma forma todos os dias, estou literalmente reforçando as mesmas conexões sinápticas no meu cérebro, tornando certos estados mentais cada vez mais automáticos. Com o tempo, minha personalidade se consolida como um conjunto previsível de pensamentos, sentimentos e comportamentos, e essa personalidade acaba criando minha realidade pessoal. À medida que avanço na leitura, percebo que Joe quer que eu entenda algo fundamental. Não posso criar uma vida nova mantendo o mesmo cérebro antigo. Ele insiste que mudança verdadeira não acontece apenas por força de vontade superficial ou pensamento positivo isolado. A mudança real exige uma reorganização neurológica. Isso significa aprender a observar meus próprios pensamentos, reconhecer meus padrões emocionais recorrentes e interromper conscientemente os ciclos automáticos que me mantêm preso ao passado. Ele explica que o cérebro aprende por repetição e emoção, e que aquilo que é carregado emocionalmente tende a se tornar memória de longo prazo. Por isso, emoções como medo, culpa, raiva ou tristeza, quando vividas repetidamente, acabam moldando não apenas o cérebro, mas também o corpo inteiro. Joe introduz então a ideia de que o corpo se torna a mente inconsciente. Esse conceito me chama muita atenção. Ele explica que, depois de anos reagindo emocionalmente da mesma forma, o corpo passa a antecipar certas emoções antes mesmo que eu pense conscientemente. Ou seja, o corpo sabe antes da mente. Nesse ponto, ele deixa claro que se eu quero evoluir meu cérebro, preciso também educar meu corpo a sentir emoções novas, mais elevadas, e não apenas entender intelectualmente o processo. O conhecimento intelectual, segundo ele, é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação ocorre quando o corpo aprende a viver em um novo estado emocional. Ao longo dessa parte inicial do livro, Joe também aborda o papel do ambiente na formação do cérebro. Ele mostra como somos constantemente moldados pelas pessoas com quem convivemos, pelas rotinas que seguimos e pelas histórias que contamos para nós mesmos. Se eu acordo todos os dias no mesmo ambiente, com os mesmos estímulos, enfrentando os mesmos problemas e reagindo da mesma forma, meu cérebro não tem motivo para mudar. Ele se adapta exatamente àquilo que é previsível. Evoluir o cérebro, portanto, exige criar momentos de ruptura com o conhecido, sair do conforto do familiar e introduzir experiências internas novas, mesmo que externamente nada tenha mudado ainda. Outro ponto forte que Joe traz é a relação entre crenças e biologia. Ele explica que crenças não são apenas ideias abstratas. Elas têm correspondência física no cérebro.
Cada crença é sustentada por redes neurais específicas, fortalecidas ao longo do tempo. Quando acredito firmemente em algo, meu cérebro filtra a realidade para confirmar essa crença, ignorando informações contrárias. Assim, percebo que muitas limitações que eu considerava reais são, na verdade, programas mentais profundamente enraizados. Joe deixa claro que questionar crenças não é apenas um exercício filosófico, é um ato biológico de reconfiguração neural. Conforme sigo lendo, começo a entender melhor por que tantas pessoas tentam mudar de vida e falham. Joe explica que elas tentam criar um novo futuro com o mesmo estado mental e emocional do passado. Elas até querem resultados diferentes, mas continuam pensando, sentindo e reagindo da mesma forma. Para o cérebro, isso significa que nada mudou de fato. Ele enfatiza que o cérebro está sempre observando sinais consistentes. Se meus pensamentos conscientes dizem que quero mudar, mas minhas emoções continuam presas ao medo, à dúvida ou à culpa, o cérebro segue o sinal emocional, não o discurso racional. Emoção, segundo ele, é a linguagem do corpo. Nesse ponto do livro, Joe começa a preparar o terreno para algo maior. A ideia de que posso me tornar o observador da minha própria mente. Ele apresenta conceitos básicos de metacognição, explicando que quando observo meus pensamentos sem me identificar totalmente com eles, começo a enfraquecer circuitos antigos. Esse ato de observação consciente cria uma pequena distância entre quem eu sou e o que eu penso, e é nessa distância que a mudança se torna possível. Ele reforça que, no início, esse processo é desconfortável, porque o cérebro resiste à perda do familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. O cérebro prefere o conhecido ao desconhecido. Joe também aborda a importância da intenção clara. Ele explica que o cérebro precisa de um objetivo bem definido para se reorganizar. Quando estabeleço uma intenção forte e emocionalmente carregada, começo a ativar novas áreas cerebrais, associadas à imaginação, planejamento e criação. Ele mostra que o cérebro não distingue totalmente entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada. Isso significa que, ao ensaiar mentalmente novas formas de ser, novas atitudes e novas respostas emocionais, estou literalmente treinando meu cérebro para um futuro diferente. Esse ensaio mental repetido, quando combinado com emoção elevada, começa a criar novos circuitos neurais. Ao final dessa primeira parte, fica muito claro para mim que evolua seu cérebro não é apenas sobre pensar melhor, mas sobre me tornar alguém diferente a partir de dentro. Joe Dispenza constrói passo a passo a ideia de que a mudança pessoal é um processo neurobiológico, emocional e consciente. Ele me convida a abandonar o papel de vítima das circunstâncias e assumir o papel de criador ativo da minha experiência. Tudo começa no cérebro, mas não termina nele. Envolve o corpo, as emoções, as escolhas diárias e a disposição de enfrentar o desconforto da transformação. À medida que avanço na leitura de Evolua Seu Cérebro, percebo que Joe Dispenza começa a aprofundar aquilo que, no início, parecia apenas uma ideia conceitual. A noção de que eu não sou meus pensamentos, mas sim aquele que observa, escolhe e treina o cérebro a pensar de novas maneiras. Ele deixa claro que o maior desafio não é aprender algo novo, mas desaprender padrões antigos. O cérebro, segundo ele, é extremamente eficiente em repetir aquilo que já conhece, e essa eficiência se transforma em prisão quando os padrões são limitantes. Quanto mais vezes penso da mesma forma, mais meu cérebro se torna especializado nesse padrão específico, e menos flexível ele fica para novas possibilidades. Joe passa então a explicar com mais detalhes como emoções moldam o cérebro de forma ainda mais poderosa do que pensamentos isolados. Ele afirma que pensamentos são a linguagem do cérebro, enquanto emoções são a linguagem do corpo. Quando penso algo repetidamente e sinto uma emoção associada a esse pensamento, estou criando um circuito fechado entre cérebro e corpo. Com o tempo, esse circuito se automatiza. Isso significa que mesmo quando eu conscientemente tento mudar, meu corpo pode continuar reagindo como se estivesse vivendo o passado. Essa é uma das ideias centrais do livro. O corpo vive no passado, enquanto a mente tenta criar o futuro.
e esse conflito interno impede a transformação real. Enquanto leio, começo a reconhecer muitos desses mecanismos em mim mesmo. Joe explica que traumas, frustrações e experiências emocionalmente intensas deixam assinaturas químicas no corpo. Hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, quando liberados repetidamente, não apenas afetam o humor, mas também alteram a forma como os genes se expressam e como o cérebro funciona. Assim, percebo que viver constantemente em estados de estresse não é apenas desconfortável, é biologicamente condicionante. O cérebro, segundo ele, é extremamente eficiente em repetir aquilo que já conhece, e essa eficiência se transforma em prisão quando os padrões são limitantes. Joe então introduz com mais clareza a importância da consciência plena. Ele explica que enquanto eu estiver inconsciente dos meus hábitos mentais e emocionais, estarei condenado a repeti-los. A consciência é o primeiro passo da mudança. Ele descreve como ao longo do dia sou constantemente acionado por gatilhos externos que despertam respostas automáticas internas. Uma palavra, um olhar, uma lembrança ou uma situação específica pode ativar instantaneamente um estado emocional antigo. Se eu não percebo isso, reajo automaticamente. Mas, se percebo, tenho a chance de escolher diferente. Esse pequeno espaço entre estímulo e resposta é onde a evolução do cérebro começa. O autor também fala da identidade pessoal e como ela se consolida ao longo do tempo. Ele explica que eu costumo dizer "eu sou assim" como se fosse uma verdade imutável, quando na realidade estou apenas descrevendo um conjunto de circuitos neurais habituais. Personalidade, para Joe, é apenas um padrão aprendido, e se foi aprendido, pode ser desaprendido. Essa ideia me confronta diretamente, porque elimina muitas desculpas. Se minha personalidade cria minha realidade, e se posso mudar minha personalidade, então posso mudar minha realidade. Mas ele não vende isso como algo fácil ou rápido. Pelo contrário, ele enfatiza que o cérebro resiste à mudança, porque ela representa o desconhecido. Joe começa então a explicar o papel do foco e da atenção. Ele afirma que onde coloco minha atenção é onde coloco minha energia neural. Aquilo que foco se fortalece no cérebro. Se foco constantemente nos mesmos problemas, nas mesmas memórias e nas mesmas emoções, estou literalmente treinando meu cérebro para permanecer nesse estado. Ao mesmo tempo, se começo a redirecionar minha atenção de forma consciente, mesmo que no início pareça artificial, estou começando a criar novos caminhos neurais. Ele deixa claro que no começo o cérebro não acredita na mudança. Ele vai tentar me puxar de volta para o conhecido. É nesse ponto que disciplina e persistência se tornam fundamentais. Enquanto avanço, Joe começa a introduzir práticas mentais específicas, embora ainda de forma conceitual. Ele fala sobre o poder do ensaio mental, explicando que o cérebro aprende não apenas com a experiência direta, mas também com a experiência imaginada. Quando imagino uma nova forma de agir, sentir ou reagir, estou ativando muitas das mesmas áreas cerebrais que seriam ativadas se eu estivesse vivendo aquela situação de fato. Isso significa que posso treinar meu cérebro para o futuro antes que o futuro aconteça. Essa ideia começa a mudar completamente minha percepção sobre preparação, planejamento e mudança pessoal. Outro ponto importante que ele destaca é a relação entre passado, presente e futuro no cérebro. Joe explica que o cérebro não vive no tempo linear da mesma forma que acreditamos. Quando lembro de algo com forte carga emocional, meu cérebro e meu corpo reagem como se aquilo estivesse acontecendo agora. Da mesma forma, quando imagino intensamente um futuro desejado, posso gerar respostas fisiológicas reais no presente. Isso significa que estou constantemente oscilando entre passado e futuro, raramente permanecendo plenamente consciente no presente. Evoluir o cérebro envolve aprender a sair do passado emocional e criar um novo futuro a partir de um estado presente mais consciente. Joe também começa a abordar a ideia de coerência interna.
Ele explica que quando meus pensamentos, emoções e intenções estão desalinhados, minha energia interna fica fragmentada. Quero uma coisa, sinto outra e ajo de uma terceira forma. Esse estado de incoerência gera confusão no cérebro e no corpo. Por outro lado, quando alinho pensamento claro, emoção elevada e intenção definida, crio um estado interno poderoso que favorece a mudança. Embora ele ainda não aprofunde totalmente a coerência cérebro-coração neste ponto do livro, já fica claro que a integração interna é um elemento-chave da evolução mental. À medida que continuo lendo, percebo que Joe insiste repetidamente em um ponto essencial: conhecimento não é transformação. Posso entender tudo intelectualmente e ainda assim continuar vivendo da mesma forma. A transformação começa quando aplico o conhecimento de forma consistente, especialmente nos momentos em que é mais difícil. Ele explica que é fácil pensar diferente quando tudo está bem. O verdadeiro treino acontece quando sou desafiado emocionalmente. É nesses momentos que o cérebro tenta recorrer aos velhos hábitos. Se consigo manter a consciência e escolher uma resposta diferente, mesmo que pequena, estou literalmente enfraquecendo circuitos antigos e fortalecendo novos. Joe também fala sobre a importância de criar um novo eu. Ele afirma que não posso apenas eliminar hábitos antigos, preciso substituí-los por novos. O cérebro não gosta do vazio. Se tiro um padrão antigo sem oferecer um novo, ele tende a retornar ao conhecido. Por isso, ele sugere que eu defina claramente quem quero me tornar, não apenas o que quero evitar. Essa nova identidade precisa ser ensaiada mentalmente, emocionalmente sentida e reforçada diariamente. Aos poucos, o cérebro começa a aceitar essa nova versão como uma possibilidade real. No final desta parte do livro, fico com a sensação de que Joe está construindo uma base sólida para algo mais profundo que virá adiante. Ele está me ensinando a linguagem do cérebro, a entender como pensamentos, emoções, hábitos e identidade se entrelaçam. Ele deixa claro que evoluir o cérebro não é um evento único, mas um processo contínuo de observação, escolha e repetição consciente. É um treinamento diário, interno, silencioso, mas profundamente transformador. Conforme sigo avançando em Evolua Seu Cérebro, percebo que Joe Dispenza começa a entrar de forma ainda mais profunda na mecânica da mudança interna. Ele deixa claro para mim que não basta querer mudar, é preciso entender por que o cérebro resiste tanto à mudança. O cérebro, segundo ele, foi projetado para prever, para antecipar o futuro com base no passado. Essa função, que um dia foi essencial para a sobrevivência, hoje se torna um obstáculo quando quero criar algo novo. Quanto mais previsível minha vida é, mais confortável o cérebro se sente. E conforto, para o cérebro, não significa felicidade ou realização. Significa apenas familiaridade. Joe explica que cada vez que penso, ajo e sinto da mesma forma, estou reforçando um programa interno. Esses programas se tornam tão eficientes que passam a operar abaixo do nível da consciência. Eu não percebo mais que estou repetindo padrões, simplesmente acredito que sou assim. Nesse ponto do livro, ele me convida a questionar profundamente essa identidade fixa. Ele mostra que aquilo que chamo de eu é, em grande parte, um conjunto de respostas condicionadas. Quando alguém me critica, eu reajo de uma forma específica. Quando algo dá errado, sinto sempre a mesma emoção. Quando enfrento um desafio, penso sempre os mesmos pensamentos limitantes. Nada disso é inevitável, mas tudo isso foi treinado ao longo do tempo. Joe começa então a falar com mais clareza sobre o papel do ambiente. Ele afirma que o ambiente é um dos principais gatilhos para os programas automáticos do cérebro. Certos lugares, pessoas e situações ativam instantaneamente estados emocionais antigos. Se quero evoluir meu cérebro, preciso perceber como o ambiente externo constantemente puxa minha atenção para o passado. Isso não significa que devo fugir do mundo, mas que preciso desenvolver uma força interna maior do que os estímulos externos.
Ele deixa claro que enquanto o ambiente controla meu estado interno, eu continuo sendo um produto das circunstâncias. Evoluir o cérebro significa inverter essa lógica. Nesse ponto da leitura, Joe começa a introduzir com mais ênfase o conceito de escolha consciente. Ele explica que toda mudança começa com uma decisão clara de não reagir automaticamente. Essa decisão parece simples, mas é profundamente desafiadora, porque exige que eu enfrente o desconforto do desconhecido. Quando escolho não reagir como sempre reagi, entro em um território novo para o cérebro, e o cérebro interpreta o desconhecido como ameaça. Por isso, ansiedade, resistência e dúvida surgem. Joe explica que esses sentimentos não significam que estou no caminho errado. Pelo contrário, eles são sinais de que estou rompendo com padrões antigos. À medida que continuo lendo, começo a entender que o desconforto é parte essencial do processo de evolução. Joe deixa isso muito claro. Se não há desconforto, provavelmente não há mudança real. O cérebro só se reorganiza quando é desafiado. Assim como um músculo cresce quando é tensionado, o cérebro evolui quando é forçado a sair do automático. Ele explica que muitas pessoas desistem exatamente nesse ponto, porque interpretam o desconforto como fracasso. Na verdade, o desconforto é o sinal de que o velho eu está sendo desestruturado. Joe aprofunda então a ideia de atenção sustentada. Ele explica que o cérebro aprende aquilo que recebe atenção consistente ao longo do tempo. Não basta ter um insight ocasional ou um momento de clareza. É a repetição consciente que cria novas conexões neurais. Ele enfatiza que a atenção é um recurso limitado e que a forma como a distribuo determina quem estou me tornando. Se minha atenção está sempre dispersa, reagindo a estímulos externos, meu cérebro permanece fragmentado. Se começo a treinar a atenção de forma deliberada, desenvolvo maior controle interno. Nesse contexto, ele começa a falar sobre a importância da meditação, ainda que de forma introdutória. Ele explica que a meditação não é apenas relaxamento, mas um treino ativo da mente. Ao sentar, fechar os olhos e observar meus pensamentos, estou aprendendo a reconhecer padrões sem me identificar totalmente com eles. Esse processo enfraquece gradualmente os circuitos automáticos. Ele deixa claro que, no início, a mente parece ainda mais agitada. Isso não significa que a meditação não está funcionando. Significa que estou começando a perceber o ruído que sempre esteve lá. Joe também fala sobre a química do cérebro e do corpo. Ele explica que cada pensamento gera uma resposta química específica. Pensamentos de medo, raiva ou preocupação produzem substâncias que reforçam esses estados. Com o tempo, o corpo pode se tornar dependente dessas químicas, criando um ciclo vicioso. Isso me chama muita atenção. Ele sugere que algumas pessoas se tornam viciadas emocionalmente em estados negativos, porque o corpo se acostumou àquela química. Evoluir o cérebro nesse sentido também significa quebrar dependências químicas internas, ensinando o corpo a produzir emoções mais elevadas. Ao longo dessa parte, Joe reforça que emoções elevadas não surgem automaticamente, elas precisam ser cultivadas. Gratidão, alegria, entusiasmo e amor não são apenas sentimentos agradáveis, são estados neuroquímicos específicos que reorganizam o cérebro e o corpo. Quando começo a sentir essas emoções de forma intencional, estou enviando novos sinais ao cérebro. Ele começa a entender que algo diferente está acontecendo. Esse é um ponto crucial do livro. A mudança não vem apenas do pensamento racional, mas da experiência emocional real. Joe também discute o conceito de ensaio mental com mais profundidade. Ele explica que quando imagino uma situação futura e me vejo agindo de forma diferente, estou criando uma nova memória. Essa memória ainda não aconteceu no mundo externo, mas já existe no cérebro. Com repetição suficiente, essa memória imaginada pode se tornar tão forte quanto uma memória real. Isso significa que quando a situação real acontecer, meu cérebro já terá um mapa de como agir de forma diferente. Essa prática reduz a probabilidade de recaída em padrões antigos. Outro ponto que ele destaca é a importância da linguagem interna.
As palavras que uso para falar comigo mesmo reforçam certos circuitos neurais. Se constantemente me rotulo de forma negativa, estou treinando meu cérebro a aceitar essas limitações como verdade. Joe me convida a observar meu diálogo interno com honestidade. Ele explica que mudar a linguagem interna não é fingir que tudo está bem, mas escolher palavras que apontem para possibilidades, não para condenações. Esse ajuste sutil, quando feito de forma consistente, começa a produzir mudanças reais. À medida que chego ao final desta parte, sinto que Joe está me preparando para algo ainda mais profundo. A ideia de que posso não apenas mudar comportamentos, mas mudar estados de consciência. Ele começa a sugerir que o cérebro é apenas uma interface entre a consciência e a realidade, e que ao evoluir o cérebro, estou também expandindo minha percepção do que é possível. Embora ele ainda não entre totalmente nos aspectos mais amplos da consciência, já fica claro que este livro vai muito além de autoajuda tradicional. Ele está construindo uma ponte entre neurociência, experiência interna e transformação pessoal. Ao continuar lendo Evolua Seu Cérebro, percebo que Joe Dispenza começa a consolidar tudo o que apresentou até agora e a aprofundar ainda mais a ideia de que a verdadeira mudança exige um nível elevado de autoconsciência. Ele reforça que, enquanto eu viver reagindo automaticamente ao mundo externo, estarei perpetuando os mesmos circuitos neurais. A reatividade, segundo ele, é o maior inimigo da evolução mental. Sempre que reajo sem pensar, estou entregando meu poder ao ambiente, às pessoas e às circunstâncias. Evoluir o cérebro significa recuperar esse poder interno. Joe explica que a maioria das pessoas acredita estar tomando decisões conscientes, quando na verdade está apenas respondendo a estímulos antigos com respostas antigas. Ele mostra como emoções não resolvidas do passado continuam a influenciar decisões presentes, mesmo quando não estou consciente disso. Um medo antigo pode se disfarçar de cautela excessiva. Uma mágoa não resolvida pode se manifestar como desconfiança constante. Uma frustração recorrente pode virar autossabotagem. À medida que leio, começo a entender que para evoluir o cérebro, preciso trazer à consciência aquilo que normalmente evito sentir ou observar. Nesse ponto, Joe fala com mais clareza sobre o conceito de observador interno. Ele explica que existe uma diferença fundamental entre estar imerso em um pensamento e observar um pensamento. Quando observo, não estou mais completamente identificado com ele. Essa simples mudança de perspectiva começa a enfraquecer os circuitos neurais associados ao padrão antigo. Ele compara esse processo a sair do centro do palco e ir para a plateia, assistindo à própria mente em ação. No início, isso parece estranho e até desconfortável, mas com a prática se torna libertador. Joe também aborda a importância da autorregulação emocional. Ele explica que não se trata de reprimir emoções, mas de compreendê-las e transformá-las. Reprimir cria tensão interna. Expressar sem consciência cria caos. A evolução acontece quando reconheço a emoção, entendo sua origem e escolho uma resposta diferente. Ele mostra que emoções são informações, não ordens. Elas indicam estados internos, mas não precisam controlar minhas ações. Esse entendimento muda completamente minha relação com sentimentos difíceis. À medida que avanço, Joe começa a conectar de forma mais explícita mente e corpo. Ele explica que pensamentos recorrentes criam emoções recorrentes, e emoções recorrentes criam estados fisiológicos recorrentes. Com o tempo, esses estados se tornam o normal do corpo. Isso significa que mesmo quando tento mudar mentalmente, o corpo pode resistir porque se acostumou a um determinado padrão químico. Evoluir o cérebro, portanto, envolve também reeducar o corpo, ensinando-o a viver em novos estados emocionais. Esse processo exige paciência e repetição. Joe destaca que o cérebro aprende melhor em estados de atenção focada e emoção elevada. Quando estou distraído ou emocionalmente fechado, o aprendizado é superficial. Quando estou presente e emocionalmente envolvido, o aprendizado se aprofunda.
Por isso, ele enfatiza a importância de criar momentos de introspecção consciente, onde posso observar meus padrões sem julgamento. O julgamento, segundo ele, reforça o velho eu. A observação neutra abre espaço para o novo. Outro ponto central desta parte do livro é a ideia de responsabilidade pessoal. Joe é muito claro ao afirmar que ninguém pode evoluir meu cérebro por mim. Não é o ambiente, não são as pessoas, não são as circunstâncias que determinam minha experiência interna, mas sim a forma como interpreto e respondo a elas. Essa ideia pode ser desconfortável, porque elimina a posição de vítima. Ao mesmo tempo, é profundamente libertadora, porque devolve o poder de escolha. Evoluir o cérebro significa aceitar que sou o principal agente da minha transformação. Joe começa então a falar sobre a importância da repetição consciente. Ele explica que novos circuitos neurais não se formam de um dia para o outro. Assim como levei anos para consolidar certos hábitos mentais, levarei tempo para criar novos. A diferença é que agora o processo é consciente. Cada vez que escolho pensar diferente, mesmo que por poucos segundos, estou fortalecendo um novo caminho. Cada vez que interrompo um padrão antigo, estou enfraquecendo-o. A soma dessas pequenas escolhas diárias gera mudanças significativas ao longo do tempo. Ele também fala sobre recaídas, algo que considero extremamente importante. Joe deixa claro que recaídas fazem parte do processo de evolução. Elas não significam fracasso, mas indicam que o cérebro ainda está aprendendo. O erro, segundo ele, não está em cair, mas em se identificar novamente com o velho eu após a queda. Quando observo a recaída com consciência, posso aprender com ela e reforçar minha intenção de mudança. Esse olhar compassivo sobre o processo torna a transformação mais sustentável. À medida que continuo lendo, Joe começa a introduzir uma visão mais ampla sobre consciência. Ele sugere que o cérebro não cria a consciência, mas a expressa. Essa ideia amplia completamente o escopo do livro. Evoluir o cérebro, nesse sentido, não é apenas melhorar desempenho mental ou emocional, mas expandir a forma como percebo a mim mesmo e ao mundo. Ele ainda não aprofunda totalmente essa visão, mas deixa pistas claras de que a mente é muito mais do que a atividade cerebral. Joe também fala sobre a importância de viver no presente. Ele explica que o passado existe apenas como memória neural e emocional, e o futuro existe apenas como potencial. O único momento em que posso realmente mudar algo é agora. Quando fico preso ao passado, reforço circuitos antigos. Quando fico ansioso pelo futuro, projeto medos baseados no passado. Evoluir o cérebro envolve aprender a permanecer mais tempo no presente, onde novas escolhas são possíveis. Ao final desta parte, sinto que Joe está me conduzindo gradualmente para um ponto de virada. Ele já me mostrou como o cérebro funciona, como os hábitos se formam, como emoções moldam o corpo e como a consciência pode interromper padrões automáticos. Agora ele começa a apontar para algo ainda mais profundo, a possibilidade de criar estados internos totalmente novos, que não dependem das circunstâncias externas. Essa ideia começa a preparar o terreno para as próximas partes do livro, onde a transformação deixa de ser apenas psicológica e começa a se tornar experiencial. Ao avançar ainda mais em Evolua Seu Cérebro, sinto que Joe Dispenza começa a unir todas as peças de forma cada vez mais clara. Ele reforça que evoluir o cérebro não é apenas um processo mental, mas uma transformação integral que envolve corpo, emoções, identidade e percepção da realidade. Nesse ponto do livro, fica evidente que ele quer que eu pare de buscar soluções externas e volte completamente a atenção para dentro. Ele insiste que tudo aquilo que experimento externamente é, em grande parte, reflexo do meu estado interno habitual. Joe passa então a falar com mais profundidade sobre identidade emocional. Ele explica que muitas pessoas não apenas têm emoções recorrentes, mas se tornam essas emoções. Alguém não apenas sente tristeza, mas é triste. Não apenas sente raiva, mas é raivoso.
Não apenas sente medo, mas é medroso. Quando uma emoção se repete por tempo suficiente, ela passa a definir a identidade. O cérebro e o corpo passam a operar como se aquela emoção fosse quem eu sou. Evoluir o cérebro, portanto, exige dissolver essa fusão entre identidade e emoção. Ele explica que isso acontece porque o corpo passa a memorizar estados emocionais da mesma forma que memoriza movimentos físicos. Assim como aprendo a andar de bicicleta e depois faço isso automaticamente, também aprendo a reagir emocionalmente de forma automática. Essa aprendizagem emocional fica armazenada no corpo. Por isso, mesmo quando decido conscientemente mudar, o corpo pode continuar reagindo de acordo com o passado. Joe deixa claro que esse conflito interno é um dos maiores obstáculos à transformação verdadeira. Nesse ponto, ele aprofunda a ideia de mente e corpo. Ele afirma que não existe uma separação real entre mente e corpo. Ambos estão em comunicação constante. Cada pensamento envia sinais químicos ao corpo, e cada estado corporal envia sinais ao cérebro. Quando vivo preso a emoções de sobrevivência, como medo, raiva ou culpa, meu corpo entra constantemente em estado de alerta. Esse estado consome energia e mantém o cérebro focado no passado e no curto prazo. Evoluir o cérebro significa sair desse modo de sobrevivência e entrar em um modo mais criativo e expansivo. Joe começa então a diferenciar dois estados fundamentais: sobrevivência e criação. No modo sobrevivência, minha atenção está sempre voltada para o ambiente externo, para ameaças, problemas e faltas. No modo criação, minha atenção se volta para dentro, para possibilidades, intenções e estados internos elevados. Ele explica que o cérebro funciona de forma muito diferente nesses dois estados. No modo sobrevivência, o cérebro se torna mais reativo, fragmentado e previsível. No modo criação, ele se torna mais integrado, flexível e aberto a novas conexões. À medida que leio, percebo que Joe quer que eu entenda que a maioria das pessoas passa a maior parte da vida em modo sobrevivência, mesmo quando não há uma ameaça real. Preocupações constantes, ansiedade pelo futuro, ruminação sobre o passado e comparação com os outros mantêm o cérebro preso a esse estado. Evoluir o cérebro exige reconhecer esse padrão e escolher conscientemente sair dele. Essa escolha, segundo Joe, não acontece uma única vez. Ela precisa ser feita repetidamente até que o novo estado se torne familiar. Joe começa também a falar sobre o papel da intenção elevada. Ele explica que intenção não é apenas um desejo vago, mas uma direção clara para a consciência. Quando defino uma intenção forte, estou dando ao cérebro um novo objetivo. Essa intenção precisa ser acompanhada por emoção, porque a emoção é o combustível da mudança. Uma intenção sem emoção não gera impacto suficiente para reorganizar o cérebro. Uma emoção sem intenção gera apenas reação. A combinação das duas cria transformação. Outro ponto importante desta parte do livro é a ideia de autodomínio. Joe deixa claro que evoluir o cérebro significa aprender a governar meus estados internos, em vez de ser governado por eles. Isso não significa controlar tudo rigidamente, mas desenvolver sensibilidade e presença suficientes para perceber quando estou sendo levado por padrões antigos. Ele explica que, no início, esse processo exige esforço consciente, mas com o tempo se torna mais natural. O cérebro aprende aquilo que pratico consistentemente. Joe também fala sobre a importância de criar um espaço interno de silêncio. Ele explica que a mente está constantemente ocupada com pensamentos, julgamentos e histórias. Esse ruído interno impede que novas ideias e percepções surjam. Ao aprender a silenciar a mente, mesmo que por breves momentos, começo a acessar níveis mais profundos de consciência. Ele sugere que esse silêncio não é vazio, mas um campo fértil onde novas possibilidades podem emergir. Evoluir o cérebro envolve aprender a descansar nesse espaço interno. À medida que continuo lendo, Joe começa a abordar a relação entre mudança interna e resultados externos.
Ele explica que muitas pessoas tentam mudar o mundo externo primeiro, acreditando que isso trará felicidade ou paz. Ele inverte essa lógica. Quando mudo meu estado interno, o mundo externo começa a responder de forma diferente. Isso não acontece por mágica, mas porque minhas escolhas, atitudes e percepções mudam. Um cérebro diferente cria comportamentos diferentes, que geram resultados diferentes. Joe reforça que esse processo exige paciência e compromisso. Ele não promete transformações instantâneas. Pelo contrário, ele enfatiza que a verdadeira evolução acontece de forma gradual, através de pequenas escolhas feitas repetidamente. Cada vez que escolho consciência em vez de reação, estou evoluindo meu cérebro. Cada vez que escolho presença em vez de distração, estou fortalecendo novos circuitos. Cada vez que escolho emoções elevadas em vez de emoções de sobrevivência, estou ensinando ao corpo um novo modo de existir. No final desta parte, sinto que Joe está me conduzindo para um ponto de maior responsabilidade e maturidade interna. Ele deixa claro que não posso mais culpar o passado, as pessoas ou as circunstâncias se quero realmente evoluir. A mudança começa comigo, dentro de mim, no modo como penso, sinto e ajo quando ninguém está olhando. Evoluir o cérebro, nesse sentido, se torna um caminho de autoconhecimento profundo e transformação contínua. Ao entrar nesta fase de evolua seu cérebro, percebo que Joe Dispenza começa a levar tudo o que foi explicado até agora para um nível mais prático e existencial. Ele deixa claro para mim que entender como o cérebro funciona não é suficiente. O verdadeiro objetivo é viver de acordo com esse entendimento. Ele reforça que muitas pessoas acumulam conhecimento, leem livros, assistem palestras, mas continuam vivendo da mesma forma porque não aplicam esse conhecimento nos momentos decisivos do dia a dia. Evoluir o cérebro significa viver conscientemente, especialmente quando é mais difícil. Joe começa a falar com mais profundidade sobre hábitos inconscientes. Ele explica que hábitos não são apenas comportamentos externos, mas principalmente estados internos recorrentes. Um hábito pode ser uma forma específica de pensar, sentir ou interpretar a realidade. Esses hábitos internos moldam minhas escolhas sem que eu perceba. Ele afirma que, se eu observar atentamente meus pensamentos ao longo de um único dia, posso prever com bastante precisão como será meu futuro. Essa afirmação me impacta, porque revela o quanto o futuro está sendo criado silenciosamente no presente. Nesse ponto, Joe enfatiza a importância da autoobservação sem julgamento. Ele explica que o julgamento reforça o velho eu, enquanto a observação neutra cria espaço para a mudança. Quando me julgo por pensar ou sentir algo negativo, entro novamente em um ciclo emocional antigo. Quando observo com curiosidade e consciência, começo a enfraquecer o padrão. Ele deixa claro que a consciência não precisa ser agressiva para ser eficaz, ela precisa ser constante. Joe aprofunda, então, a ideia de que o cérebro é um órgão preditivo. Ele funciona antecipando o que vai acontecer com base em experiências passadas. Isso é útil para atravessar a rua ou evitar perigos, mas se torna limitante quando quero criar algo novo. Se continuo pensando a partir do passado, meu cérebro continuará criando o mesmo futuro. Evoluir o cérebro exige interromper esse ciclo preditivo e ensinar ao cérebro que novas possibilidades existem. Essa interrupção começa no momento em que percebo um pensamento antigo surgindo e escolho não alimentá-lo. À medida que continuo lendo, Joe fala sobre a importância da intenção clara e sustentada. Ele explica que intenção é o comando que direciona a atenção e a energia do cérebro. Uma intenção fraca gera resultados fracos. Uma intenção clara, repetida e emocionalmente envolvida começa a reorganizar o cérebro de forma significativa. Ele sugere que eu defina intenções não apenas para objetivos externos, mas para estados internos, como paz, clareza, confiança ou presença. Esses estados internos, quando cultivados, acabam se refletindo no mundo externo.
Joe começa a falar mais diretamente sobre o papel da prática diária. Ele explica que evoluir o cérebro é semelhante a aprender um novo idioma ou instrumento musical. No início, tudo parece estranho e difícil. Com a prática, o cérebro começa a criar atalhos e novas conexões. Ele deixa claro que não existe transformação sem prática consistente. Momentos ocasionais de inspiração não substituem o treino diário da mente e das emoções. Outro ponto central desta parte do livro é a relação entre emoção elevada e aprendizado profundo. Joe explica que o cérebro aprende melhor quando estou emocionalmente envolvido de forma positiva. Emoções elevadas ampliam a plasticidade neural, facilitando a criação de novas conexões. Isso significa que, ao praticar estados como gratidão, alegria ou amor, estou literalmente criando um ambiente biológico favorável à mudança. Evoluir o cérebro envolve aprender a acessar essas emoções independentemente das circunstâncias externas. Joe reforça que isso não significa negar desafios ou fingir que tudo está bem. Significa escolher conscientemente um estado interno que não dependa totalmente do ambiente. Ele explica que quando consigo gerar emoções elevadas a partir de dentro, deixo de ser refém do mundo externo. Essa autonomia emocional é um dos pilares da evolução mental. O cérebro aprende que não precisa reagir automaticamente para se sentir seguro ou satisfeito. À medida que avanço, Joe começa a falar sobre a integração entre pensamento, emoção e ação. Ele explica que para que a mudança seja completa, esses três elementos precisam estar alinhados. Pensar diferente sem agir diferente cria frustração. Agir diferente sem sentir diferente cria conflito interno. Sentir diferente sem pensar diferente cria confusão. Evoluir o cérebro significa alinhar esses três níveis de forma consciente e consistente. Joe também aborda o conceito de autorresponsabilidade energética. Ele sugere que cada pessoa carrega consigo um campo emocional e mental que influencia suas interações. Quando entro em um ambiente, levo comigo meu estado interno. Se estou constantemente em estados de sobrevivência, isso afeta não apenas a mim, mas também as pessoas ao meu redor. Evoluir o cérebro, portanto, não é apenas uma jornada individual, mas também uma forma de impactar o coletivo de maneira mais consciente. No final desta parte, sinto que Joe está me convidando a assumir um novo nível de compromisso comigo mesmo. Ele deixa claro que não existe atalho para a evolução do cérebro. É um caminho que exige honestidade, disciplina e disposição para enfrentar desconfortos internos. Ao mesmo tempo, ele reforça que os benefícios são profundos: maior clareza mental, estabilidade emocional, senso de propósito e uma relação mais consciente com a realidade. Evoluir o cérebro deixa de ser apenas uma ideia interessante e se torna um estilo de vida. Ao prosseguir na leitura de Evolua Seu Cérebro, percebo que Joe Dispenza começa a conduzir tudo para um ponto de integração mais profunda entre consciência, escolha e experiência diária. Ele deixa claro para mim que, em algum momento do processo, não basta mais apenas observar os padrões. É preciso substituí-los ativamente. O cérebro, segundo ele, não gosta de espaços vazios. Se eu interrompo um hábito antigo sem oferecer uma alternativa nova, ele naturalmente tentará restaurar o conhecido. Evoluir o cérebro exige não apenas dizer não ao velho eu, mas dizer sim a uma nova forma de ser. Joe reforça que a criação dessa nova versão de mim mesmo começa internamente, muito antes de qualquer mudança externa ser visível. Ele explica que preciso definir com clareza quem estou me tornando, não apenas o que quero alcançar. Essa identidade futura precisa ser sentida, imaginada e vivida internamente de forma consistente. Quanto mais eu ensaio mental e emocionalmente esse novo eu, mais o cérebro começa a aceitá-lo como real. Com o tempo, essa identidade deixa de ser apenas uma ideia e começa a se manifestar naturalmente nas minhas ações.
Nesse ponto, Joe aprofunda a ideia de coerência interna. Ele explica que quando pensamento, emoção e intenção estão alinhados, o cérebro entra em um estado de maior integração. Diferentes áreas começam a trabalhar em harmonia, em vez de competir entre si. Esse estado facilita a aprendizagem, a adaptação e a criação. Ele sugere que a incoerência interna é uma das principais causas de sofrimento humano, porque gera conflito constante entre o que quero, o que sinto e o que faço. Evoluir o cérebro significa reduzir esse conflito interno. À medida que continuo lendo, Joe fala sobre o papel do hábito consciente. Ele explica que hábitos não precisam ser automáticos, eles podem ser conscientes. Quando escolho deliberadamente certos pensamentos e emoções repetidamente, estou criando hábitos positivos que fortalecem o cérebro em direções mais expansivas. Esses hábitos conscientes, com o tempo, também se automatizam, mas de uma forma que me serve melhor. Isso me faz perceber que o objetivo não é eliminar todos os automatismos, mas substituir automatismos limitantes por automatismos mais elevados. Joe também discute a importância da perseverança. Ele deixa claro que o cérebro nem sempre responde imediatamente às tentativas de mudança. Às vezes, parece que nada está acontecendo. No entanto, ele explica que mudanças internas muitas vezes precedem mudanças externas de forma invisível. Novas conexões neurais estão sendo formadas mesmo quando ainda não percebo resultados concretos. Desistir nesse momento é interromper um processo que já estava em andamento. Evoluir o cérebro exige confiança no processo, mesmo quando os resultados ainda não são evidentes. Outro ponto importante desta parte do livro é a relação entre foco e identidade. Joe explica que aquilo em que foco consistentemente acaba definindo quem me torno. Se foco constantemente em problemas, minha identidade se organiza em torno da resolução de problemas. Se foco em crescimento, aprendizado e possibilidades, minha identidade começa a se alinhar com esses estados. Evoluir o cérebro, portanto, envolve escolher conscientemente onde coloco minha atenção, sabendo que essa escolha tem consequências profundas a longo prazo. Joe também fala sobre a necessidade de interromper a narrativa interna antiga. Ele explica que todos nós contamos histórias sobre quem somos, sobre o que podemos ou não fazer, sobre o que esperar da vida. Essas histórias reforçam circuitos neurais específicos. Para criar algo novo, preciso questionar essas narrativas. Ele sugere que eu observe as histórias que conto para mim mesmo e pergunte se elas ainda me servem. Essa simples pergunta pode abrir espaço para uma reorganização profunda da identidade. À medida que avanço, Joe começa a falar mais sobre estados elevados de consciência, ainda que de forma gradual. Ele sugere que quando o cérebro está menos preso a padrões automáticos, torna-se mais receptivo a percepções sutis. Intuições, insights e clarezas surgem com mais facilidade. Isso acontece porque a mente está menos ocupada defendendo o velho eu. Evoluir o cérebro, nesse sentido, amplia a minha capacidade de perceber a realidade de forma mais ampla e integrada. Joe reforça que esses estados não são místicos no sentido comum, mas resultados naturais de um cérebro mais coerente e menos fragmentado. Quando reduzo o ruído interno, começo a acessar níveis mais profundos de inteligência interna. Ele sugere que essa inteligência não é algo que eu crio, mas algo que permito emergir quando deixo de interferir com padrões antigos. Essa ideia começa a preparar o terreno para uma visão mais ampla da consciência humana. Outro aspecto importante desta parte é a relação entre disciplina e liberdade. Joe deixa claro que disciplina não é opressão, mas treinamento. Ao treinar a mente de forma consistente, ganho mais liberdade interna. Sem disciplina, continuo sendo controlado por impulsos, emoções e hábitos antigos.
Evoluir o cérebro envolve aceitar um período de esforço consciente para alcançar um estado de maior espontaneidade e fluidez no futuro. Joe também fala sobre a importância de celebrar pequenas vitórias internas. Ele explica que reconhecer momentos em que escolhi diferente fortalece o novo eu. Essas pequenas conquistas enviam ao cérebro a mensagem de que a mudança é possível e recompensadora. Ignorar esses momentos pode enfraquecer a motivação. Evoluir o cérebro é um processo cumulativo, construído a partir de pequenas escolhas diárias. No final desta parte, sinto que Joe está conduzindo o leitor para uma síntese cada vez mais clara. Evoluir o cérebro não é um evento isolado, mas uma prática contínua de consciência, escolha e repetição. Ele deixa claro que, ao assumir esse compromisso, começo a viver de forma mais intencional, menos reativa e mais alinhada com quem desejo me tornar. O cérebro deixa de ser um obstáculo e passa a ser um aliado na criação de uma vida mais consciente. Ao avançar mais profundamente no conteúdo, eu começo a perceber que Joe Dispenza deixa de falar apenas sobre mudança e passa a falar sobre morte psicológica. Não uma morte literal, mas a morte da identidade antiga. Ele deixa claro que ninguém muda de verdade sem atravessar um período de desconforto profundo, porque aquilo que chamamos de eu é, na verdade, um conjunto de hábitos neurológicos, emocionais e químicos. Ele me faz encarar uma verdade desconcertante. O meu corpo não quer mudar. O meu cérebro não quer mudar. A minha personalidade atual foi construída para sobreviver exatamente do jeito que está. Cada pensamento repetido fortaleceu certas conexões neurais. Cada emoção sentida diariamente reforçou circuitos químicos específicos. Cada reação automática virou um programa. E agora, ao tentar mudar, estou lutando contra um sistema inteiro que foi treinado por anos, talvez décadas. Joe explica que o corpo se torna a mente. Ele se condiciona tanto aos mesmos sentimentos que passa a exigir as mesmas emoções como se fossem uma droga. Raiva, culpa, medo, ansiedade, autopiedade. Todas essas emoções liberam substâncias químicas específicas e o corpo aprende a pedir por elas. Quando tento mudar meus pensamentos, o corpo reage com desconforto. Ele envia sinais de alerta, ele cria resistência, ele tenta me puxar de volta para o velho eu. E é aqui que Joe introduz um conceito crucial: a abstinência emocional. Assim como um viciado sente sintomas físicos ao parar uma substância, quem tenta mudar sua personalidade sente ansiedade, confusão, vazio, irritação e até tristeza sem motivo aparente. Isso não é fracasso. Isso é sinal de que a mudança está funcionando. Ele diz que a maioria das pessoas desiste exatamente nesse ponto. Elas acreditam que algo está errado, quando, na verdade, algo está finalmente certo. O vazio entre o velho eu e o novo eu. Joe descreve um estágio que ele chama de o espaço do não-eu. É aquele momento em que eu já não sou quem eu era, mas ainda não me tornei quem desejo ser. Esse espaço é desconfortável. Não há identidade clara, não há referências antigas funcionando, as reações automáticas começam a falhar. É nesse vazio que muitas pessoas voltam atrás, mas Joe insiste, é exatamente aí que a transformação acontece. Ele me ensina que nesse ponto, o cérebro está literalmente se reorganizando. Velhas conexões estão sendo enfraquecidas, enquanto novas ainda não estão totalmente consolidadas. É como demolir uma casa antes de construir outra. Se eu aguentar esse vazio sem fugir, sem me distrair, sem voltar aos velhos hábitos, algo extraordinário acontece. O cérebro entra em estado de plasticidade máxima. É nesse espaço que a meditação deixa de ser apenas relaxamento e se torna reprogramação neural consciente. A observação muda o cérebro. Joe reforça um princípio que atravessa todo o livro. Aquilo que eu observo, eu fortaleço. Quando observo um pensamento sem reagir emocionalmente a ele, eu começo a quebrar o elo entre mente e corpo. O pensamento perde força, o circuito enfraquece, a emoção não se completa,
Isso me faz entender que não preciso lutar contra pensamentos negativos. Preciso apenas não alimentá-los com emoção. Isso muda tudo. A maioria das pessoas tenta mudar brigando consigo mesma. Joe propõe algo mais sofisticado: observar com consciência plena. Quando faço isso, o sistema límbico se acalma, o córtex pré-frontal assume o controle e o cérebro sai do modo de sobrevivência. Ele explica que esse estado cria coerência neural. O cérebro começa a funcionar de forma mais integrada, mais eficiente, mais criativa. E quanto mais eu treino esse estado, mais ele se torna um novo normal, criando o futuro antes que ele exista. Nesta parte, Joe aprofunda a ideia de que o cérebro não distingue claramente entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada. Quando eu fecho os olhos e ensaio mentalmente uma nova versão de mim mesmo, pensando, sentindo e agindo como essa pessoa, eu começo a ativar os mesmos circuitos neurais que seriam ativados se aquilo estivesse acontecendo de fato. Se eu repito isso o suficiente, o cérebro entende: isso já é real. E quando o cérebro acredita, o corpo começa a seguir. Joe enfatiza que não basta pensar no futuro, é preciso sentir o futuro. A emoção é o selo biológico da experiência. Sem emoção, não há gravação profunda. Aqui, ele conecta ciência e prática. Pensamento é a linguagem do cérebro, emoção é a linguagem do corpo. Quando os dois entram em coerência, a mudança se consolida. Por que a maioria não consegue sustentar a mudança? Joe não romantiza o processo. Ele deixa claro que a maioria das pessoas falha porque quer resultados sem transformação interna real. Elas querem mudar a realidade, mas manter a mesma identidade. Querem novos resultados com os mesmos pensamentos. Querem uma nova vida sem abrir mão do velho eu. Isso é impossível. Ele afirma com firmeza: se nada mudar dentro de mim, nada mudará fora de mim. O ambiente sempre acaba refletindo o estado interno, não por magia, mas por comportamento, escolhas, percepção e energia emocional. Quando eu mudo quem eu sou, minhas decisões mudam. Quando minhas decisões mudam, minhas ações mudam. Quando minhas ações mudam, minha vida muda. A disciplina como ato de amor próprio. Joe redefine disciplina. Ela não é força bruta, ela não é sofrimento. Ela é lealdade ao futuro que escolhi criar. Cada vez que escolho meditar em vez de reagir, estou treinando meu cérebro. Cada vez que observo um pensamento e não me identifico com ele, estou enfraquecendo o velho eu. Cada vez que sinto gratidão antecipada por algo que ainda não aconteceu, estou ensinando meu corpo a viver no futuro. Ele deixa claro que ninguém muda de uma vez. A mudança acontece em camadas, em repetições, em pequenos atos conscientes diários. O início da verdadeira liberdade. Ao final desta parte, eu percebo que Joe não está apenas ensinando a mudar hábitos. Ele está ensinando a sair da prisão da identidade condicionada. A verdadeira liberdade, segundo ele, não é fazer o que se quer, é não ser escravo dos próprios pensamentos e emoções. Quando eu paro de reagir automaticamente, eu recupero o poder de escolha. Quando eu escolho conscientemente quem quero ser, eu começo a evoluir de verdade. Aqui, a transformação deixa de ser teoria e se torna inevitável. À medida que avanço mais profundamente na proposta de Joe Dispenza, começo a perceber que a verdadeira mudança não acontece no momento da decisão, mas no momento da repetição consciente. Ele deixa isso muito claro. Uma nova identidade não nasce de um insight isolado, mas da prática contínua de ser alguém diferente, mesmo quando tudo dentro de mim tenta voltar ao padrão antigo. Joe explica que o cérebro aprende por repetição, mas o corpo aprende por experiência emocional.
É por isso que tantas pessoas entendem intelectualmente o que precisam fazer, mas continuam presas aos mesmos comportamentos. Elas mudaram o pensamento, mas não mudaram o estado emocional. Eu começo a entender que enquanto eu sentir as mesmas emoções de sempre, estarei sinalizando ao corpo que nada mudou. E o corpo, como mente inconsciente, sempre vai tentar restaurar o estado conhecido. Por isso, Joe insiste, não basta pensar diferente, é preciso sentir diferente por tempo suficiente para que o corpo acredite. O treinamento diário da consciência. Aqui, Joe se aprofunda na importância da prática diária como um processo de condicionamento reverso. Ele descreve a meditação não como algo místico, mas como um laboratório interno, onde eu treino meu cérebro a operar fora do modo automático. Cada vez que me sento para observar meus pensamentos, eu enfraqueço circuitos antigos. Cada vez que escolho conscientemente uma emoção elevada, eu ativo novos padrões químicos. Cada vez que sustento a atenção plena no presente, eu retiro energia do passado. Joe explica que a atenção é o recurso mais valioso que temos. Aquilo em que coloco minha atenção se torna minha realidade biológica. Se coloco atenção nos problemas, treino meu cérebro para o estresse. Se coloco atenção nas possibilidades, treino meu cérebro para a criação. Aos poucos, começo a perceber mudanças sutis. Reações que antes eram automáticas, agora criam um pequeno espaço. E nesse espaço surge algo novo: escolha. Quando o velho eu tenta voltar. Joe é extremamente honesto ao dizer que o velho eu não desaparece sem lutar. Ele retorna em pensamentos inesperados, emoções súbitas e comportamentos quase involuntários. Mas agora algo mudou. Eu consigo perceber. Antes eu era o pensamento, agora eu observo o pensamento. Antes eu era a emoção, agora eu sinto a emoção sem me tornar ela. Essa diferença muda tudo. Joe afirma que esse é o momento em que a pessoa cruza um limiar invisível. A identidade antiga começa a perder autoridade. Ela ainda aparece, mas já não comanda. Ele chama isso de ponto de não retorno. Quando eu chego nesse ponto, não significa que nunca mais terei pensamentos negativos ou emoções desafiadoras. Significa que eles não definem mais quem eu sou. A coerência entre cérebro e coração. Nesta parte, Joe aprofunda a relação entre cérebro e coração, explicando que estados elevados de emoção, como gratidão, amor, inspiração e alegria, criam um campo de coerência fisiológica que reorganiza todo o sistema nervoso. Quando sinto gratidão antes que algo aconteça, estou dizendo ao corpo que o futuro desejado já é real. Isso altera o ritmo cardíaco, regula o sistema nervoso autônomo e envia sinais claros ao cérebro. Joe explica que o coração não apenas responde ao cérebro, mas também envia informações poderosas para ele. Quando entro em coerência cardíaca, meu cérebro funciona melhor, minha percepção se expande e minha capacidade de criar novas realidades aumenta. Aqui fica claro que a transformação não é apenas mental, ela é biológica, emocional e energética. O novo eu se torna familiar. Joe descreve um momento específico que marca a verdadeira consolidação da mudança, quando o novo estado deixa de exigir esforço consciente. No início, é preciso lembrar de observar, lembrar de escolher, lembrar de sentir. Com o tempo, o novo padrão se automatiza. O cérebro passa a operar naturalmente a partir dessas novas conexões. O que antes exigia disciplina, agora se torna identidade. Eu não estou mais tentando ser alguém diferente, eu estou sendo. Joe explica que esse é o momento em que o corpo finalmente aceita a nova mente. A química interna muda, os hábitos se reorganizam e a percepção da realidade se transforma. A realidade externa começa a responder. Embora Joe deixe claro que o foco do livro não é manifestação, ele mostra que mudanças internas inevitavelmente produzem mudanças externas. Pessoas novas aparecem, oportunidades surgem, situações se reorganizam.
não porque o mundo magicamente mudou, mas porque eu mudei a forma como interajo com ele. Minhas escolhas são diferentes, minhas reações são diferentes, minha energia emocional é diferente. E o ambiente responde. Joe reforça que isso não deve ser o objetivo principal. O objetivo é a transformação interna. A realidade externa é apenas o reflexo. Viver no presente, como estado de poder. Um dos ensinamentos mais profundos que Joe reforça aqui é que o presente é o único momento em que a mudança acontece. O passado existe apenas como memória neural. O futuro existe apenas como potencial. Quando eu fico preso ao passado, ativo os mesmos circuitos. Quando me preocupo excessivamente com o futuro, ativo a ansiedade. Mas quando estou plenamente presente, o cérebro entra em um estado de integração. É nesse estado que novas possibilidades surgem. Joe afirma que o presente é o ponto onde a biologia se reorganiza e a consciência se expande. A liberdade de ser o autor da própria mente. Ao avançar nesta parte final do conteúdo, eu percebo que o maior presente de Evolua Seu Cérebro não é uma técnica, mas uma mudança de identidade, deixar de ser vítima dos próprios condicionamentos e me tornar autor consciente da minha mente. Joe não promete uma vida sem desafios. Ele promete algo mais poderoso, a capacidade de responder à vida com consciência, em vez de reagir por hábito. Essa é a verdadeira evolução do cérebro. Não é acumular informação, é transformar experiência em sabedoria. Ao chegar ao final de Evolua Seu Cérebro, compreendo que Joe Dispenza não escreveu apenas um livro sobre neurociência, comportamento ou mudança pessoal. Ele construiu um mapa para a libertação interna. Tudo o que foi apresentado até aqui converge para uma única verdade fundamental. Eu não sou meus pensamentos, não sou minhas emoções e não sou meu passado. Eu sou a consciência que pode observá-los e transformá-los. Joe deixa claro que evoluir o cérebro é, acima de tudo, abandonar o modo inconsciente de viver. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo ao ambiente, repetindo padrões aprendidos, reforçando circuitos emocionais antigos e chamando isso de personalidade. Mas personalidade, como ele explica, nada mais é do que o conjunto repetido de pensamentos, emoções e comportamentos. Quando esses três elementos permanecem os mesmos, o destino também permanece. Ao longo do livro, fui levado a entender que mudar o destino exige mudar o estado interno de forma consistente. Não se trata de pensamento positivo superficial, nem de negar a realidade, mas de assumir responsabilidade total pela própria experiência interna. Isso exige coragem, porque significa olhar para dentro e reconhecer que muitos dos limites que enfrento não estão no mundo, mas nos condicionamentos que carrego. Joe reforça que o cérebro é incrivelmente plástico, mas também incrivelmente conservador. Ele prefere o familiar ao verdadeiro. Ele se apega ao conhecido mesmo quando o conhecido causa sofrimento. Por isso, a mudança gera desconforto, não porque seja errada, mas porque ameaça a identidade antiga. Evoluir o cérebro, então, significa atravessar esse desconforto com consciência, sem voltar atrás. No fechamento, Joe integra ciência, experiência e filosofia de forma clara. Ele mostra que cada vez que escolho observar em vez de reagir, estou fortalecendo o lobo frontal e enfraquecendo o condicionamento emocional. Cada vez que escolho uma emoção elevada em vez de um estado de sobrevivência, estou reprogramando meu corpo. Cada vez que permaneço presente, retiro energia do passado e abro espaço para algo novo. Ele deixa claro que não existe transformação instantânea sustentável. Existem momentos de clareza, sim, mas a verdadeira mudança acontece quando esses momentos se tornam prática e a prática se torna identidade. O novo eu não surge de uma decisão isolada, mas de milhares de microescolhas conscientes feitas ao longo do tempo. Joe também enfatiza que a evolução do cérebro é inseparável da evolução da consciência. À medida que me torno mais consciente dos meus padrões, torno-me menos escravo deles. À medida que amplio minha percepção, diminuo minha reatividade.
À medida que assumo o papel de observador, recupero meu poder pessoal. No final, fica claro que Evolua Seu Cérebro não é um livro para ser apenas lido, é um livro para ser vivido. Cada conceito só ganha valor real quando aplicado nos momentos cotidianos, numa conversa difícil, numa emoção desafiadora, numa decisão aparentemente pequena. É ali que o cérebro realmente evolui. Joe encerra deixando implícito que a verdadeira liberdade não é controlar o mundo externo, mas dominar o próprio mundo interno. Quando faço isso, o mundo externo naturalmente se reorganiza, não por magia, mas por coerência. Minhas escolhas mudam, minhas atitudes mudam, minha energia muda, e a vida responde. Ao concluir essa jornada, compreendo que evoluir o cérebro é, no fundo, lembrar quem eu sou antes do condicionamento, antes do medo, antes da repetição inconsciente. É acessar um estado onde consciência, intenção e emoção trabalham juntas. É viver de forma desperta em um mundo que funciona, em grande parte, no automático. Esse é o verdadeiro convite de Joe Dispenza. Não acreditar, não seguir cegamente, mas experimentar, observar e se transformar. E, ao fazer isso, deixar de ser um produto do passado para se tornar o autor consciente do próprio futuro.